Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro, para apresentar o segundo programa do ano do Conexão Campo Cidade. Ao lado dos meus colegas de bancada, a gente pretende fazer hoje um debate bastante interessante sobre vários temas que estão hoje na pauta aí do nossa discussão. Eu queria começar dizendo que o primeiro ponto que a gente gostaria de conversar é que a Conab divulgou essa semana passada a sua segunda previsão de safra para uma produção de 310,9 milhões de toneladas. E o IBGE já havia publicado a sua previsão com 293,6 milhões de toneladas. E o que é estranho é que são dois órgãos do governo e com uma divergência aí ao redor de 16, 17 mil milhões de toneladas, que é um número bastante significativo. Então, como resolver essa questão, Roberto? Marcelo, boa tarde a você, a todo mundo está conosco aqui no nosso Conexão, dessa segunda-feira. Estou vendo aqui o Antônio Luz também, o Antônio da Luz com a gente, acabando de entrar. De fato, esse número tem sido uma coisa complicada, né? Normalmente, Marcelo, a Conab e o IBGE lançam sua previsão de safra muito próximos um do outro, diferença de 1,5%, não mais do que isso. O que até faz sentido, porque como a metodologia de cálculo é diferente entre os dois institutos, você pode admitir que essa diferença metodológica leve também a uma disparidade de números. Mas agora, como você disse aí, 14, 15 milhões de toneladas é muito grande. Esse é um problema, porque como é que funciona esse negócio aí? Esse número é uma base que é seguida por todo mundo, todos os agentes do mercado, produtor rural, as cooperativas, as tradings, os bancos, os agentes comerciais de bolsas, e investidores, etc., a própria turma de armazenagem e transporte, todo mundo usa esses números como uma referência para decisões que tomará ao longo da safra, da colheita e ao longo do exercício todinho de 2023. Uma diferença de 14, 15, 16 milhões de toneladas implica uma mudança de comportamento do produtor. O produtor rural vai dizer, bom, porque esse número, de alguma forma, oferece a informação concreta sobre oferta, que junto com a demanda gera o preço. O que o produtor vai pensar? Qual vai ser o preço da produção dele se a diferença entre o que está anunciado é desse tamanho entre uma instituição e outra? Então, isso mexe no mercado e é um processo relativamente desagradável para todo mundo. Por outro lado, como você falou, Marcelo, são dois órgãos do mesmo governo do governo federal. Como é que tem uma diferença tão grande assim nesses números? Será que não era importante, fundir os dois órgãos, ter um órgão só que cuida da previsão de safra e com uma estrutura estatística muito sólida, muito rigorosa, para que não haja a menor dúvida quanto aos números apresentados? E outra coisa, agora com a reforma do Ministério da Agricultura, pelo novo governo, a Conab sai do Ministério da Agricultura, vai para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nem está mais no Ministério da Agricultura, que, por sua vez, tem a área estratégica que olha para frente. Agora mesmo, o Ministério da Agricultura lançou na área estratégica uma previsão daqui a 10 anos, falando em 370 milhões de toneladas de grão daqui a 10 anos, um crescimento espetacular, de mais de 2,6% ao ano, outra área plantada cresce 1,6% ao ano. Quer dizer, são números que mostram, Marcelo, a estatística é um pouco desencontrada no Brasil. E isso é um problema, a gente ter clareza e firmeza na definição de políticas públicas, até para o próprio Ministério da Agricultura. Ô Roberto, se fosse divergência com empresas privadas, até que seria aceitável, porque cada um usa uma metodologia, mas dois órgãos do mesmo governo não faz sentido. E também considerando o seguinte, os recursos andam tão escassos, né? Para que duas instituições do mesmo governo que está com limite de recursos faz a mesma coisa, né? Isso, para mim, é ineficiência de gestão. E eu acredito que
um dos dois poderia estar ocupando as pessoas e o tempo para fazer outros estudos, outras pesquisas que pudessem acrescentar algo a mais nas informações para a cadeia agro. Né? Então, E tem mais, viu, Marcelo? É lamentável que aconteça isso. E tem mais. O que vale a pena a gente falar aqui um fato. Ambas as instituições, tanto a Conab quanto o IBGE, têm corpos técnicos de primeira ordem, um pessoal não há dúvida, preparado, treinado, super habilitado. Essa diferença realmente é muito grande. E isso aí tem um outro dado. Como é que fica, na verdade, como é que ficam os estoques públicos ou privados, que também têm uma influência sobre o mercado, sobre a ação do mercado? Então, enfim, o resumo é o seguinte: nós precisamos ter estatísticas muito mais claras, confiáveis e absolutamente certas. Até porque, Marcelo, esses números acabam, de uma forma ou de outra, interferindo nos cálculos globais para a segurança alimentar. O mundo se espelha. A produção brasileira é uma produção importante em termos globais. Então, tudo vai discutir segurança alimentar contando com a safra brasileira. Uma diferença dessa natureza cria uma inconsistência nos cálculos globais também. Da onde é que vem essa diferença? Só para terminar aqui esse tema, Marcelo, eu acho que vale a pena, antes que o Antônio da Luz fale sobre isso aqui também. As diferenças maiores são em soja e milho. A Conab prevê números redondos, 152 milhões de toneladas de milho, de soja. 152 milhões. O IBGE, 148. São 4 milhões de toneladas de diferença. Em milho, a Conab fala em 125. O IBGE fala em 116. São 9 milhões de diferença. Só aí tem quase 14 milhões de toneladas de diferença, né? Depois tem ainda em trigo e arroz, tem aquelas diferenças que convergem nesse problema. Enfim, é fundamental que tenha uma política pública única, com recursos concentrados, respeitando a competência técnica das duas instituições que são realmente muito boas. É isso aí, Marcelo. Legal, Roberto. Ô, Antônio, eu queria que você comentasse esse assunto e também falasse, já aproveitando o gancho, o Roberto falou sobre estoques. O presidente Lula e o ministro Fávaro comentou que tem interesse de retomar a existência dos estoques reguladores do governo, das principais commodities, né? Então, eu queria que você já comentasse os dois assuntos aí para nós, por favor. Bom, muito boa tarde, Marcelo, ministro Roberto Rodrigues, Marcos Reis, prazer, Marcos, que bom que está aqui com a gente. E uma saudação muito especial a cada um dos nossos telespectadores. Dois temas que por si só dão um programa, né? Temas bastante interessantes de serem debatidos, porque quando a gente os discute, nós estamos discutindo o nosso país, nós estamos discutindo a política agrícola brasileira, então são assuntos da mais alta relevância. Bom, o primeiro é a questão da Conab. Eu quero trazer aqui um entendimento. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Conab é Companhia Nacional de Abastecimento. Quem é que faz estatística? IBGE. O IBGE. A Conab, ela começou a fazer estatísticas de um tempo para cá. E eu entendo por quê. Porque começou a perder função. A Conab começou a perder função. Porque quando ela surgiu lá nos anos 90, que era a união de outras entidades públicas, empresas públicas que vinham lá da década de 60, se não me falha a memória, Cibrazen, né? Cobal, aquelas, enfim, são CFP. CFP, que foi a primeira, né, ministro? Ela uniu, mas o que elas faziam? A Cibrazen era para fazer armazenagem, a Cobal era de alimentos, que inclusive tinha como função abrir empórios no Brasil, em locais que não tinha produto para ser oferecido. Então, o Brasil, parece mentira, mas o Brasil tinha graves problemas de abastecimento. Graves problemas. Nós éramos, esse país maravilhoso, mas nós éramos importadores de alimentos. Em 1997, isto começou a mudar, porque o Brasil passou
deixou de ser um país importador para ser um país exportador de alimentos. E um país que é exportador líquido, ou seja, exporta mais do que importa, o problema de abastecimento diminui. Porque quando eu produzo um volume muito maior, eu passo a não ter mais problema de oferta interna. Logo, não tem mais problema de abastecimento. Então, uma companhia nacional de abastecimento começa a perder um pouco a função. Agora, e aí então começou a fazer levantamentos de custos de produção, que sempre fez, até por causa da política de preço mínimo, muito criticáveis os levantamentos de custo, e mais recentemente começaram a fazer levantamentos de safra. A Conab, ela não tem uma estrutura para fazer levantamentos de safra. O IBGE tem uma precária com as colmeias, mas tem. A Conab, ela não tem. Mas, sinceramente, desde que entrou essa gestão da Conab, o Guilherme Ribeiro, o Sérgio Desen e tantos outros nomes que eu tenho maior respeito e admiração, nós vimos uma virada de chave na Conab. A tentativa de transformar a Conab num órgão de inteligência. E eu acho que nós, setor, temos que ter a inteligência de apoiar esse tipo de iniciativa, mesmo que no início as coisas precisem de um tempo para ganharem velocidade de cruzeiro. Não dá para comparar o IBGE, que faz 90 anos que faz levantamento de estatística ou mais, com a Conab, que começou a fazer isso ontem. Quando as divergências de soja, ministro, quando a Conab trouxe o número de 154 milhões de toneladas, que foi o primeiro número delas, eu fiz uma crítica construtiva no seguinte sentido: gente, olha só, o número não é impossível, mas se dividir esses 154 milhões de toneladas pela área plantada, que a própria Conab está estimando, precisa ter uma produtividade não só recorde, mas muito recorde, para que esse número aconteça. Ou seja, impossível não é, potencial tem, mas é difícil. Então, eu sempre achei o número do IBGE mais próximo da realidade. Embora ele seja mais pessimista, eu prefiro ser surpreendido com mais do que com menos em situações como essa. Talvez Antônio, a verdade esteja nos dois. Só um comentáriozinho aí. Nas minhas andanças aí pelo Brasil, pelas áreas agrícolas e conversando com os agricultores, com as cooperativas, com os distribuidores, a gente percebe que houveram quebras, já houveram atrasos de plantio significativos. Então, por feeling e por essas conversas todas, o número da IBGE é muito mais factível, no meu ponto de vista, do que o número da Conab hoje. Marcelo, eu te diria mais. Não é nem por feeling. Tá? É que um país do tamanho do nosso, ter uma safra que vá tudo bem numa área plantada de 60 milhões de toneladas, de hectares, a safra como um todo, né? Lógico, é muito complicado. Se nós fôssemos um país pequeno, um país europeu, é normal que você tenha uma safra parelha. Mas um país como o nosso é muito difícil ter uma safra tão boa em todos os lugares, como foi 2021, por exemplo. Então, partir do pressuposto que nós teremos problemas em alguns lugares é partir de um pressuposto de normalidade, do ponto de vista estatístico, porque é aquilo que mais se repete. Então, só que eu estou achando o número de IBGE também muito baixo. Eu não sei, de repente, a verdade está na união dos orçamentos dos dois para fazer um levantamento bem feito. Porque agora mesmo a Farsul está doando aqui para a Conab do Rio Grande do Sul um equipamento para ajudar nos levantamentos de safra, porque eles não têm, e é uma coisa barata, uma coisa, sei lá, de 10 mil reais, é dinheiro de pinga, para um equipamento de levantamento de safra, tá? Para o nosso produtor não ficar incomodado com o número. Para a importância que ele tem, é dinheiro de pinga. Para a quantidade de recursos que gera a partir da informação, é dinheiro de pinga. E a Conab não tem. Então, me parece que a Conab ela tem muita inteligência, ela tem muito boa vontade, ela quer fazer, ela quer acertar, mas sem dinheiro é muito difícil.
sem estrutura, sem técnicos no campo, sem medições, mesmo que randomizadas, ninguém vai medir a área inteira, mas com bons satélites monitorando por cima e com amostras randomizadas embaixo, se consegue, e com equipamentos para fazer essa mensuração, se consegue excelentes resultados. Mas me parece que a Conab ainda não está com essa estrutura. E o próximo assunto eu falo na próxima intervenção, Marcelo. Segura aí. Vamos ouvir o Marcos agora. Marcos, qual a sua Marcelo, visão? Pois não. Ô, Marcelo, pois não. Eu vou pedir falar uma coisa. Antes do Marcos falar, como eu sou velhinho já, eu queria contar um pouquinho de história aqui sobre o assunto, porque o Marcos é muito relevante para ele dizer os comentários dele, mas eu queria fazer um pouco de história, inclusive para o Marcos se colocar. Tá. Em 1988, Marcelo, 88, eu era presidente da OCB e quis filiar à OCB, a Aliança Mundial de Cooperativas, num congresso que houve na Suécia, em Estocolmo, na Suécia, em julho de 88. Eu fui para lá para levar a ideia de filiação da OCB à área internacional e assistia na televisão, lá em Estocolmo, a previsão de safra dos Estados Unidos. E havia uma seca muito grande nos Estados Unidos, e cada dia que passava, mostrava no mapa dos Estados Unidos uma área com mais vermelho ou menos vermelho, em função do estrago que a seca já tinha feito. E eu fiquei impressionadíssimo, porque estava em julho, então estava em andamento a safra norte-americana, e nós aqui tínhamos um levantamento feito naquele tempo pela CFP, e que mostrava dados muito atrasados. 6 meses depois que acabava a colheita, a gente sabia o tamanho da safra. Então, eu fiquei impressionadíssimo com aquele negócio e voltei ao Brasil, conversando com o pessoal da CFP na época. Gente maravilhosa, Mauro Lopes de Freitas, Inês Lopes, Amilcar Gramacho, uma turma especialíssima que veio da CFP, que era, como falou-se muito bem agora, que era a inteligência do Ministério da Agricultura, formular a política agrícola para trabalhar nessa temática aí. Muito bem. 2 anos depois, o Plano Collor extinguiu a CFP, a Cobal e a Cibrasen e criou a Conab, que inicialmente chamava CNA, inclusive. Só que mudou de nome porque houve uma confusão com a nossa Confederação da Agricultura, aí mudaram para a Conab. E aí, mais tarde, quando eu virei ministro da Agricultura, em 2003, levei para a Conab um cara brilhante, que é o Luiz Carlos Guedes Pinto, que depois foi meu secretário executivo, me substituiu no Ministério mais tarde também. O Guedes conhecia muito bem essa área de abastecimento, que tinha diretor do CEAGESP aqui em São Paulo. Eu pedi, Guedes, vamos fazer um negócio, tem que ter equipamento para fazer a previsão de safra up to date, como faz no mundo inteiro. O que adianta saber a safra do tamanho que foi 6 meses depois que ela foi comercializada? O produtor rural não ganha nada com isso, ele tem a desinformação. Então, eu só queria colocar essa temática para mostrar que não é uma coisa de hoje. Há muitos anos, há mais de 25 anos, esse tema persiste como uma preocupação. Desculpa, Marco, agora eu vou pedir para você falar. Queria só contar um pouco de história para deixar as coisas no tempo e no espaço. Adoramos te ouvir. E estamos aqui todos juntos, somos um time só, né, Marcelo? Aproveito para cumprimentar a todos, ministro Roberto, grande Antônio, que bela explicação, Antônio, quanto conhecimento aí que você colocou. Hoje realmente está com que a história, o Roberto, né? Nós não podemos, a minha mãe é professora de história, nós temos que usar a história para pensar o futuro. Então, não dá para deixar a história de lado. Nossa história são dados, nós temos que aprender com ela, é muito importante. Vamos lá, Marcelão. Ô Marcos, a respeito aí dessas divergências dos 2 institutos e ambos serem do governo, qual que é a sua visão? Imagina você como cidadão ou como empresário, você está lendo o jornal, uma fala que é 293 milhões, a outra fala que é 310. Como que você, como cidadão, se sente? Marcelo, olha, eu me sinto órfão como cidadão. Eu me sinto órfão. Olha, agora, conhecendo um pouco mais do agronegócio, eu vou te dizer que eu sinto sabe, assim, uma incompetência, não no sentido pejorativo da palavra,
mas no sentido literal, frente a um setor altamente tecnificado, a um setor que provavelmente tem esses números mais precisos que o próprio governo, porém necessita dessa fonte oficial para, por exemplo, justificativas internacionais. Nós temos empresas, bancos, instituições multinacionais no Brasil ligadas ao agro que esperam a fonte oficial. Tá bom, o meu funcionário, um asiático, altamente desconfiado. Você está me falando, mas de onde você tirou isso? Como é que ele vai falar, Marcelo? Como é que ele vai comprovar? Eu estou fazendo planejamento de meu planejamento de 2023 com base na previsão de safra. E ela, por exemplo, pode ser diferente das duas fontes oficiais. Então, Marcelo, eu vejo um problema gravíssimo. O mundo, hoje, a responsabilidade e aí o ministro Roberto vai até poder falar mais para a gente. Como ele disse, ele viveu essas 3 épocas. Vou colocar década ali de 80, depois 97 e atualmente. O mundo atual não permite essa dicotomia de informações. Ele busca precisão e isso é altamente prejudicial para os negócios. Isso aí pode espantar negócios, pode impossibilitar negócios. Eu acho, assim, não faz mal para o agro. Tudo bem, nós temos probleminha do agro com o governo. Não, nós estamos falando de abastecimento. Nós estamos falando de problemas que podem chegar e chegarão. Comércio. Isso interfere diretamente no preço futuro da commodity, interfere no planejamento da safra, dos agricultores, das tradings, os compradores. Armazém, transporte. Armazém, é terrível. E isso é uma diferença de 5%, aproximadamente, que é uma diferença muito alta, igual você está falando, numa época onde você tem fotos de satélite, que dá condição de alta precisão nessas previsões, né? E então fica aqui, para a gente mudar de assunto já, fica aqui o nosso alerta do programa, para que o IBGE e a Conab conversem entre si e tentem chegar em números mais próximos, com uma divergência menor, para não confundir o mercado. Porque se nós estivéssemos falando aqui que uma empresa privada teria dito que vai ser 280 milhões de toneladas ou 340 milhões de toneladas, tudo bem, é uma empresa privada que fez seu estudo, tal, mas aqui não, aqui são 2 órgãos oficiais do governo. Por isso que eu vi alguns comentários que há um interesse do Ministério transformar e criar uma espécie de USDA brasileiro, para ter um posicionamento oficial. Era no governo anterior, agora já mudou tudo de novo. Então, mudou a Conab. A Conab não está nem no Ministério da Agricultura mais, está no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aliás, você falou uma coisa aí, Marcelo. Não digo que não é nem impossível que o SDA saiba a nossa safra melhor do que nós. É o satélite que ele tem lá. Então tem mais essa. Mas, Antônio, fala aí para nós um pouquinho agora. Agora, Antônio, eu vou segurar o suspense. O Tejon mandou me avisar aqui agora que ele não está aqui conosco hoje, mas ele mandou um vídeo que ele queria deixar uma mensagem para o nosso público aqui. E aí, depois do Tejon, você já entra para falar da estocagem e a gente faz a rodada. Vamos lá. O Renan, põe o Tejon para nós aí, por favor. Salve, meus estimados amigos, queridos amigos do nosso Conexão Campo e Cidade. Eu estou andando pelo Mato Grosso, portanto, hoje não estou aqui ao vivo com vocês, mas quero deixar uma mensagem que obtive numa conversa com o ministro Fávaro e também numa entrevista que ele deu ao jornal Estado de São Paulo. Ele disse: preservação é a galinha dos ovos de ouro. E também garantimos direito à propriedade. Isso está assegurado na Constituição. Então eu gostaria de deixar aqui para este nosso Conexão Campo e Cidade uma mensagem, que é uma mensagem
muito positiva no sentido de pararmos com o bate-boca, um bate-boca de polarizações que não nos leva ao futuro, só nos deixa estacionados no passado, nem no presente. Foi muito boa essa conversa com o ministro Carlos Fávaro, falando da importância óbvia de sustentabilidade ao lado da produção, como nós todos aqui, brasileiros, somos campeões mundiais disso. Portanto, fica aqui a minha mensagem e que o ministro Carlos Fávaro possa ser muito bem sucedido neste mundo, neste rumo que nos leva ao futuro. E o futuro é para frente, gente. Grande abraço. Beleza, Antônio. O Tejão trouxe essa mensagem para nós aí, dessa conversa dele com o ministro e alguns posicionamentos do ministro. Eu queria que você comentasse a viabilidade do governo voltar a se meter com estoques reguladores em pleno 2023. Faz sentido isso, Antônio? Não, não faz, Marcelo. Na minha opinião, não faz. E eu vou explicar o porquê que eu acho que não faz. Quando nós... Bom, primeiro nós precisamos saber se a gente acredita ou não acredita em lei da oferta e da demanda. Se nós achamos que ela é irrevogável, e eu acho que ela é irrevogável, todos que tentaram quebraram a cara, nós partimos do que é a oferta, né? A oferta e a demanda, elas se equilibram num ponto. Sempre que a gente fala, oferta e demanda, elas se acham num ponto. Esse ponto é o preço. É justamente o preço que regula a oferta e a demanda. Quando eu tenho uma política de preço mínimo, que é acima do mercado, eu estimulo a oferta a aumentar, sendo que ela deveria estar diminuindo. E ela é artificial, né, Antônio? Ela é artificial. Completamente artificial. E ela não consegue ser sustentada no longo prazo. Então, o que acontece? O governo gera um estímulo a uma produção maior, porque o mercado não consegue passar os sinais de segura, que não tem mais espaço, mais produção, e o governo está sinalizando, não, produz mais. Na hora que estoura no produtor. O segundo ponto que não me agrada de política... Só um detalhe, estoura no produtor, estoura no caixa do governo, que está carregando um estoque artificial, e depois estoura no bolso do contribuinte. Não, então melhor. Em algum momento vai pagar a conta, né? Você inteligentemente trouxe o raciocínio melhor do que eu estava fazendo. Vamos inverter. Primeiro, o governo torra bilhões de reais numa coisa que vai dar errado. E ele gasta esse dinheiro ao invés de fazer uma coisa que pode dar certo, ele bota o dinheiro numa coisa que vai dar errado. Depois, quando ela dá errado, e o governo já gastou um monte de dinheiro do contribuinte, claro, vai estourar no produtor rural. Outra questão, e tudo isso que eu estou dizendo, tá? O nosso telespectador que quiser se aprofundar mais, tem vários manuais de economia bem simples, até no Google deve ter um monte de material mostrando assim, as ineficiências de preços mínimos e preços tetos. Aí vai entender do ponto de vista científico por que não pode fazer essas coisas, não deve fazer essas coisas. O outro problema é o seguinte, quando o governo ele faz uma política de preço mínimo ativa, ele tem que comprar produto. Ele compra para armazenar. Esse produto, gente, ele não costuma ir para o mar, como foi no café lá, lá no século XX, quando se chegou a se jogar café no mar. Isso não se faz mais isso, não tem menor fundamento. Então, o produto precisa voltar para o mercado. Quando o governo compra e atinge o preço mínimo, depois ele vai largando o produto no mercado de modo que o preço nunca passe do mínimo. Ou seja, preço mínimo vira preço máximo. Então, então são três razões. Primeira delas, você distorce a lei de oferta e de demanda, e ninguém faz isso de maneira impune. Segundo lugar, isso gera isso que você falou, Marcelo, nós chamamos perda de peso morto. A perda de peso morto é uma ineficiência econômica gerada por uma distorção
na oferta e na demanda ideal, que são as de mercado. E o terceiro ponto, preço mínimo vira preço máximo. Vejam, é muito simples o produtor fazer um exemplo. Pega no site da Conab, tem lá os estoques públicos, o tamanho dos estoques públicos, e faça o seguinte pensamento. Veja quando os estoques aumentaram, se o preço do produtor aumentou ou diminuiu. Períodos de estoque altos, se os preços eram melhores ou eram piores. E quando os estoques estavam baixos, se os preços eram melhores ou piores. Eu pergunto, os últimos 5, 6 anos, que praticamente nós não tivemos política de preço mínimo, os preços eram melhores ou piores do que há 10 anos atrás? Em termos reais, eu estou falando. O produtor faça suas contas e chegue à sua conclusão. Eu, Antônio, sou contra a política de preço mínimo. Acho ineficiente. Acho que o Brasil não precisa mais disso. Em algum momento precisou, foi importante, foi útil. E parabéns para quem fez e ajudou a desenvolver, enfim. Mas hoje, no século XXI, acho que nós temos coisas muito mais importantes para fazer com esse dinheiro, que vão resultar em políticas agrícolas muito mais ativas e mais úteis para a produção, para os produtores e para o Estado, para a sociedade de uma maneira geral. Roberto, você que esteve lá no comando do Ministério, qual a sua visão a respeito dessa... Ô Marcelo, antes de responder a tua pergunta, eu vou dizer assim, eu quero fazer aqui uma ressalva importante. Eu conheço muito bem a equipe técnica da Conab. Admiro e respeito aquela equipe. Então, eu quero deixar aqui uma referência, a minha gratidão a essa equipe pelo que eles fazem pelo Brasil. Sobre estoques, eu concordo inteiramente com o Antônio da Luz. Eu sou contra estoques públicos. Por quê? Eles afetam o mercado. Se o mercado sabe que tem estoque do governo, porque o governo não sabe administrar os estoques direito, acaba perdendo a qualidade, etc. Mas se o mercado sabe que o governo tem estoque, ele não vai comprar. Vai esperar a hora que a água chegar no pescoço, vai lá e compra barato do governo. Então, atrapalha o mercado e, como foi colocado aqui pelo Antônio, perturba o produtor rural em primeira instância. No entanto, eu admito a ideia de estoques privados. A empresa que vai precisar moer milho ao longo do ano inteiro vai precisar comprar milho para ter garantia de matéria-prima. Então, a minha ideia, sempre defendi isso, Marcelo, é que os estoques sejam privados financiados pelo governo, mas não estoques do governo. O governo pode financiar os estoques para o setor privado ter. Cooperativas, indústria de transformação, devem ter os seus estoques, porém, tem propriedade deles e não propriedade do governo. Perfeito. Aí está financiando a demanda e não construindo a demanda, não mudando os equilíbrios de oferta e demanda. Está financiando. E o risco, e ao financiar o estoque privado, o risco do ganho de preço ou perda de preço continua na mão da iniciativa. Porque, normalmente, os governos são muito competentes, né? Então, é melhor que esse risco fique privado. Ô, Marcos, nós estamos comentando aqui uma série de comentários e ações que o novo governo está se propondo a fazer. E uma delas, aí, do ministro da Agricultura, foi que, entre aspas, para os agricultores ficarem tranquilos, que a iniciativa privada, conforme a Constituição, será preservada, né? E isso era uma grande preocupação do setor. Você que é um advogado muito respeitado aí no mercado do agro, como que você vê esse risco e como que você vê a Constituição brasileira protege totalmente os agricultores, pode se sentir seguro, baseados nesse manifesto do nosso ministro, e também a base da Constituição protege realmente o nosso proprietário de terras? Bom, Marcelo, vamos dividir, porque essa tua pergunta é polêmica, hein? Essa tua pergunta, eu vou só começar. Eu vou começar e ela vai, tá? Então, eu vou dar algumas bases técnicas e vou passar a bola e depois vocês me devolvem, assim vai.
Que bom que o ministro Carlos Fávaro falou que a propriedade privada é direito constitucional assegurado a todo produtor rural. Ótimo. Ele não precisava nem ter falado que isso está escrito, Marcelo. Agora vamos para a prática. Vamos para a prática. Como é que funciona o sistema legal brasileiro? O Congresso faz as leis e o Judiciário interpreta e aplica. Interpreta e aplica. Simples assim, né? O Carlos Fávaro, ele pode ajudar a fazer política, ajudar lá, mas ele não tem capacidade técnica, olha, sequer para fazer muita pressão. Esse problema está nas mãos do Judiciário. E o que eu tenho é uma decisão do ministro Barroso, isso é real, e é a última instância, e é quem manda nesse assunto. Falou de esse problema legal, Marcelo. Onde tem conflito, a justiça tem que entrar para resolver. Se alguém invade uma propriedade, alguém invade o teu apartamento, alguém invade o teu carro, alguém invade qualquer coisa, eu forço, contrariamente, preciso do poder de polícia e da discussão judicial, porque eu não posso usar a força. A Constituição, do mesmo jeito que fala que a propriedade é assim, ela fala assim, olha, existe a legítima defesa da posse, né? Porém, com ressalvas, você precisa ver assim, tem que ver quanto tempo, tem que ter violência, você vai poder usar a força na dose certa, não pode passar, se passar da dose, você é que vira o criminoso. É mais ou menos assim que funciona. Aí, vamos voltar ao nosso tema aqui, então. Há uma invasão de uma propriedade. Quando o ministro Barroso fala, eu aconselho aos tribunais estaduais a comporem e criarem espécie, como é que ele usou a palavra mesmo? Comissões, gabinetes de conciliação, né? Ele está mandando um recado. Ele está mandando um recado para a Justiça Estadual, que é onde começa tudo. Começa no juiz de primeira instância, passa pelo Tribunal de Justiça daquele estado, e dali para frente vai parar no STF e no STJ, em última instância no STF. Ele está mandando um recado. Ele está dizendo assim, quando chegar aqui, eu tenho uma tendência a equilibrar as forças. Esse é um recado que o ministro Barroso, e automaticamente em nome do STF, mandou para os debates agrários com relação às invasões e leia-se, intenções do MST, que participou, inclusive, muito ativamente da campanha do atual governo. Não estou dizendo que isso significa que eles vão invadir, mas participou, né, da campanha. É um órgão conhecido por todos, não estou falando nada demais aqui. Aí, Marcelo, para passar a bola, eu te digo o seguinte, tá? Eu vou passar a bola bem apimentada, assim, bem esfogueada, né? Que já existe, isso aí não é novidade, isso não foi ele que inventou. Eu vou te dizer pelo nosso glorioso estado de Minas Gerais. O governador Pimentel, ele criou uma lei, e essa lei disse o seguinte, quando houver mandados de reintegração de posse, tá? Antes de cumprida essa reintegração, deverão as partes passar por eu não lembro agora o termo da lei, mas por essa comissão de conciliação. Quem manda na Polícia Militar é o governador do estado, certo? Automaticamente, o governador do estado de Minas Gerais da época, né, ele falou assim, Polícia Militar, você está proibida de cumprir reintegração de posse até que uma comissão estadual analise o caso.
Tá? Então, você vê que isso não é novo. O que o ministro Barroso está fazendo é algo que já vem de ideias antigas e que já foram utilizadas, pelo menos no estado de Minas Gerais. Não estou falando do Maranhão, Marcelo. Eu não estou falando do Maranhão. Eu não estou falando de um estado do Nordeste. Eu estou falando do estado de Minas Gerais. Claro que o Zema entrou e corrigiu isso. Porém, Marcelo, você vê que o buraco é mais embaixo, aí eu vou botar fogo nessa bola e vou lançar para o peito de vocês. O que eu tenho ouvido falar e de pessoas que chegam, produtores rurais que chegam para me consultar? Nós não confiamos na justiça que deverá ser feita do jeito que estão falando que será. Se necessário for, nós vamos substituir o Estado e usar de força própria. E aí a coisa complica. E aí eu devolvo a bola agora para o Marcelo, para o Roberto e para o Antônio, porque o bicho pega agora, hein? Não, eu começar. O que você falou aí, o nosso ministro da Agricultura é uma pessoa do setor, uma pessoa nada, que o que ele disse é o que todo líder deveria dizer, né? O que você está dizendo é que, apesar dele, membro do governo, dizer isso, essa decisão, esse processo passa por procedimentos da justiça, que é um outro poder, que não é na área executiva, e é na área judiciária, e passa pelos governadores que comandam as polícias em relação à reintegração de posse, coisa desse tipo. Quer dizer, então, apesar da Constituição dar ao empresário rural essa segurança, o que você quis dizer para nós é que, na prática, a história não é bem assim. Então, fica aqui um desafio para os nossos deputados que possam, porque também a gente tem o hábito de culpar sempre o judiciário. Só que muitas leis nossas não estão tão claras, né? Então, eu acho que fica um desafio para os nossos deputados e senadores revisar essas questões aí da legislação e deixar com que a lei seja clara, porque aí o Poder Executivo e o Poder Judiciário vão ter que seguir efetivamente o que está na Constituição. Não sei se você concorda, Roberto. Marcelo, mais ou menos, viu? Eu tenho acompanhado essa posição do ministro Barroso, que não é, como falou muito bem o Marcos, não é uma coisa nova. Num governo anterior do PT, não me lembro se foi no segundo governo do Lula ou no governo da Dilma Rousseff, houve uma tentativa na mesma direção. A ideia de provocar uma comissão de judicialização do processo. Eu, na época, escrevi até um artigo sobre isso, e ele escuta. O sujeito é dono de uma fazenda, dono de uma casa, dono de qualquer coisa, um imóvel qualquer, com escritura pública, lavrada, passada, registrada e secular, resolvido. Alguém vai lá e invade a propriedade dele, a casa dele ou a fazenda dele, e vai discutir se está certo ou errado. Não tem o que discutir. O direito de propriedade foi afetado duramente. Eu acho que não tem que discutir. Então, me lembro de escrever um artigo na época sobre isso e o assunto desapareceu. Agora voltou pela mão do ministro Barroso e com um aval do STF. Eu imagino o seguinte, se acontecer o seguinte, o sujeito a filha dele está namorando um rapaz e no cinema vem um assassino e mata a filha e mata o namorado dela. Vai discutir com o assassino se ele é culpado ou não? Vai criar uma comissão para avaliar se ele é culpado ou não? É um negócio indiscutível. Ou o direito de propriedade existe e é respeitado, ou ele ficou numa situação muito, muito fora da lógica. Se a Constituição estabelece a propriedade é inatacável e acabou. Então, eu acho que essa decisão do ministro Barroso, que nasceu por causa da reclamação do PSOL durante a pandemia. Durante a pandemia surgiu uma demanda do PSOL, do Supremo,
pedindo para não mandar ninguém para fora das invasões por causa da pandemia, por causa de problemas econômicos, sociais. Então, valeu naquele período. Agora o ministro Barroso está colocando a coisa para frente, para sempre. Então, eu não acho que seja uma coisa discutível, Marcelo. Eu acho que ou não tem relatividade ou propriedade. Ou é líquido e certo, ou não é líquido e certo. E eu acho que a propriedade é líquido e certo pela Constituição brasileira. Não, eu penso como você, mas o que o Marcos está dizendo, o que ele está vendo na prática como advogado, a justiça e os governadores, dependendo do Estado, procede de forma diferente. Quer dizer, então. Eu entendo. Eu entendo que não está claro, não está claro em alguma linha ou em alguma conduta de alguém aí que não está bem intencionado. Marcelo, deixa eu dar uma ajuda. Nós estamos aqui no Conexão Campo Cidade. Depois eu quero pisar nessa casca de banana. Claro, vai ter oportunidade. Pode até aumentar o fogo. Vamos jogar mais álcool aí, né? E ela é boa. Para passar a bola para o Antônio, Marcelo, eu queria te dizer o seguinte: apesar de haver um direcionamento do ministro Barroso, ele usou a palavra aconselhar, ele não determinou. Se ele aconselhou, ele jogou no ar. E aí sim, a pressão do legislativo sobre os governadores e sobre também os tribunais estaduais, principalmente a pressão dentro de cada um dos seus estados, onde nós falamos, por exemplo, do Mato Grosso, nós falamos de estados altamente produtivos, a pressão tem que ser muito grande para falar, olha, ele aconselhou, mas eu acho que aqui não é cabível. Tudo bem, mas nós precisamos fazer a coisa acontecer de maneira diferente. Dá sim. A palavra aconselhar me leva à conclusão de que a sociedade agro tem que se organizar para fazer um contraponto a isso, tá? Vai, Antônio, se o Marcelo permitir. Bom, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu tenho observado, não sou advogado, não sou operador do direito, então vocês me perdoem a minha ignorância, mas todos nós, nenhum de nós podemos alegar ignorância de leis em nosso favor, né? Então, o mínimo a gente tem que entender. Eu tenho observado com preocupação, em diversos segmentos da sociedade, não só o agro, essa postura, Marcos, que você trouxe lá no início de pessoas dizendo o seguinte: mas se não for assim, então eu vou defender na força, eu. Ou seja, nós temos percebido movimentos no sentido, eu não vou cumprir ordem judicial. Isto é muito perigoso. E na minha ignorância, eu tenho observado que na primeira instância, as coisas são interpretadas do modo correto. Porque, Marcelo, se o legislador passar por comissão, isso aqui, depois de 200 anos, conseguir aprovar uma mudança da lei e disser assim, a lei só diz o seguinte: não pode invadir, pronto. Só isso diz a lei. Não pode invadir e pronto. Ponto final. Quem quiser achar uma justificativa para não cumprir essa lei, baseado num outro código, numa normativa do não sei o quê, num aconselhamento de não sei quem, faz. Então, não é só o legislador. Existe um ser humano para interpretar. E nós temos observado que as interpretações em primeira instância, via de regra, mesmo que você conteste, que você não concorde na plenitude, você enxerga uma lógica jurídica ali. Você enxerga. Aí o negócio sobe para a segunda instância e você enxerga uma lógica. Você pode até perder o processo. Você não entendeu tal coisa. Bom, ele tinha que entender uma das coisas, entendeu uma que não me serviu, mas eu entendi a lógica do julgador. Agora, quando sobe para a terceira instância, aí complica. Eu não sei o porquê que isso está acontecendo, talvez porque muitos membros
sobretudo a Suprema Corte, não tenham passado por toda a trajetória jurídica, passando pela primeira instância, segunda instância, fazendo uma carreira no judiciário, enfim, tendo visto bastante questões, muitas questões, para poder evoluir profissionalmente, enfim. Nós notamos que o problema maior vem da terceira instância, que é quem tem gerado uma série de instabilidades jurídicas e interpretações, sobretudo da Constituição, que são estranhas, né? Haja visto o que está acontecendo aí no país, redes sociais bloqueadas, as pessoas nem sabem o porquê que tiveram suas redes sociais bloqueadas, não tem inquérito, a pessoa não tem acesso a inquérito, uma pessoa faz o inquérito, investiga, julga, condena, e se quiser recurso é para ela. Essas incertezas sobre o funcionamento do poder, ela está suscitando uma série de imbróglios. Eu não acho que ministro de Supremo tem que aconselhar coisa nenhuma, a não ser que seja algum familiar, algum amigo próximo, aí tudo bem. O ministro Supremo não aconselha, ele decide e está decidido, baseado em algo. Ou seja, o ativismo judicial e a politização e a judicialização da política tem nos causado um mal que daqui a algumas décadas nós vamos olhar para trás e vamos conseguir calculá-lo. Hoje ele me parece incalculável. E você tocou num ponto interessante aí, no meu ponto de vista, grande parte dessa incompetência das decisões da Suprema Corte passa por despreparo das pessoas. Eu acho que o processo de nomeação no Brasil está errado. Não deveria ser o presidente da República que escolhe alguém da sua confiança e põe lá, né? Deveria ter uma série de critérios de competência, ele teria que ter X anos como juiz, como desembargador e tal, e à medida que viessem as vagas, que fossem escolhidos, ou houvesse um processo de seleção onde fossem escolhidos os mais competentes, independente de qual viés político, histórico e etc., né? Então, por isso que nós estamos vivenciando esse problema que você está citando, onde, na primeira instância, as decisões são mais profissionais e mais técnicas, e depois elas vão sendo distorcidas à medida que ela vai subindo nas diferentes instâncias. Marcelo, eu concordo com o que você está dizendo do ponto de vista de seleção, de um critério mais rigoroso para escolher o ministro Supremo da Federal. E acho mais, o Supremo é Supremo. O juiz não tem nem que aparecer. Ele está julgando lá, ele está tomando decisões com base na Constituição, na legislação existente, não tem nem que aparecer em debate público e falando coisas. Hoje, a população brasileira hoje conhece o ministro Supremo, mas não conhece o ministro da República. Conhece mais do que a seleção brasileira, Roberto. Mais do que a seleção brasileira. Então, alguma coisa está errada nisso, porque esse juiz Supremo é uma autoridade máxima do país, tem que estar quase que anônimo, tomando decisões lá. Então, essa seleção que você refere é relevante, mas há um critério por trás disso que me parece fundamental. Não pode haver, o Antônio tocou nisso aí com muita clareza, não pode haver judicialização da política ou politização da justiça. Não pode haver ideologia nos processos de julgamento. O juiz tem que ser um supremo. Ele é o juiz mesmo. Então, o que ele disser tem que ser uma coisa acatada por todo mundo e não como esse processo que nós estamos citando aqui agora, que é controverso. Como é que você pode dizer que o centro foi invadido? Vamos discutir se pode tirar o cara de lá ou não. Que é isso? Então, acho que não tem uma questão de obviedade jurídica na linha do que o Antônio colocou. Concordo com você, Marcelo. Tem que ter um processo de escolha que não seja feito por gosto pessoal do presidente ou de alguém do governo, mas assim, com uma forma acima de qualquer suspeita. Os Estados Unidos da América é hoje a maior economia do mundo e um dos motivos que ajuda
esse país ser altamente eficiente e competitivo é uma justiça ágil e eficiente e teoricamente, bem justa, né? E sóbria. Funciona para todos e as decisões são rápidas. Ali pode ser rico, pode ser pobre, pode ser famoso, fez coisa errada, vai para a cadeia e não tem ninguém que tira, não. Vai lá e apodrece na cadeia, né? Então, é muito importante que o Brasil, a curto e médio prazo, possa resolver essas, porque isso está prejudicando o nome do nosso país. Certo? Certo. Perfeito. Bom, um outro assunto, agora vou falar uma coisa boa. O ministro da Agricultura declarou que eles conseguiram, na revisão do orçamento, aí, dobrar a verba da Embrapa de 150 milhões de reais para 300 milhões. E só um detalhe, 97% da receita da Embrapa o ano passado foi gasta com salários dos... Quer dizer, então sobrou só 3% para comprar computador, comprar drone, comprar inteligência, comprar qualquer coisa que pudesse melhorar a qualidade das pesquisas e do trabalho dos pesquisadores. Então, ao dobrar essa verba para 300 milhões, o nosso ministro aí está de parabéns, muito bom. E ele ainda falou que vai tentar conseguir dos deputados emendas adicionais que podem ampliar em mais 200 milhões e chegar a um orçamento de 500 milhões para a Embrapa. Então, mas isso... 500 milhões para quê? Para investimento? Não, 500 milhões para ela não pode viver, ser. pagar pesquisador, investir. Não. Ela custa bem mais do que isso. Eu até estou vendo aqui no portal da Transparência, mas ela custa bem mais do que isso. Foi o número que estava na Deve imprensa. Deve ser para investimentos. Deve ser para pesquisa direto. Para investimento em pesquisa. É para pesquisa, Antônio, é para pesquisa. Provavelmente. Porque... Se for, é uma excelente notícia mesmo, Marcelo, porque é lamentável uma entidade, uma empresa maravilhosa, que tem um serviço prestado incrível para o país, não ter recursos para fazer pesquisa é ter uma Ferrari e não ter dinheiro para pagar a gasolina e o IPVA dela, né? Não pode andar com ela na rua. Bom, gente, passou muito rápido, né? Vocês não acharam? Pô, ficou até para trás, né, Marcelo? Tinha mais assunto para hoje aí. Quando vem de vez em quando uns assuntos mais apimentados, assim, o tempo voa e olhando o relógio aqui, o programa está acabando, né? O nosso compromisso com os internautas aqui é de 1 hora de programa. A gente espera que quem está nos assistindo e quem irá nos assistir depois nas nossas plataformas tenha gostado do programa. Quem gostou, bota um like aqui, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para o nosso programa cumprir o objetivo aí de esclarecer, levar informação, levar conteúdo e poder juntar cada vez mais o público urbano e o público rural com o propósito da evolução do agro e do nosso país como um todo. Eu queria fazer a rodada final aí, começando com você, diretamente do Rio Grande do Sul aí, Antônio. Sua mensagem final aí para essa semana. Eu quero agradecer, Marcelo, a você, ao Roberto, ao Marcos Reis, pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa segunda-feira. Agradecer muito a nossa audiência, bastante qualificada e com muitos comentários aqui. Desejar a todos uma excelente semana e que tenhamos todos muita luz e prosperidade e, sobretudo, saúde nessa semana que inicia. Roberto. Oi, Marcelo. Bom, eu me associo ao Antônio na gratidão a todo mundo, com uma ênfase especial aqui. Eu estava acompanhando aqui agora no chat os comentários dos nossos internautas. E eu vou dizer uma coisa para você, é praticamente unânime, os internautas outros são a favor do direito de propriedade e que o STF não se meta em interpretar errado o direito de propriedade. É direito de propriedade, está decidido, não tem mais o que discutir. Então, os internautas foram bastante vigorosos hoje na nossa discussão aqui,
e ficaram numa posição bastante legalista. O que é lei, o que é Constituição, é Constituição. Tem que ser cumprida, né? Não tem que inventar a interpretação em conselho para interpretar coisa nenhuma. A propriedade tem que ser preservada e respeitada. Dito isso, eu queria também agradecer aqui a presença do Marcos, que foi muito útil para a gente, né, acender esse farol legalista com mais clareza, que nós todos aqui, nenhum de nós. Aqui é agrônomo, economista, eu sou agrônomo, Marcelo é agrônomo, o Antônio é economista, entende muito mais do que nós de economia, mas nenhum de nós tem nada de direito, viu, Marcos? Então foi muito bom você aparecer aqui e nos dar com a sua luz. Muito obrigado a todo mundo e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado, Roberto. Marcos, você que trouxe luz e abriu um viés aqui de uma polêmica aqui, o que você quer deixar de recado final aí, Marcos? Bom, primeiro eu queria agradecer aos três, ao Marcelo, Antônio, ao Roberto. Não é a primeira vez que participo com vocês, mas é muito gostoso, é muito prazeroso para mim estar em salas de reunião com vocês. Vocês são todos muito inteligentes, vocês são baluartes do conhecimento agronômico, do agronegócio como um todo. Os faróis são vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria fechar, Marcelo, deixando uma mensagem positiva. Já não sou mais tão jovem quanto meu filho e já atravessei crises e venho de uma família de agricultores e digo que o agronegócio brasileiro sempre atravessou crises. E eu fiquei muito angustiado nos últimos dias com relação a todas essas turbulências pelos quais o nosso país está passando, e volta e meia envolvendo o agronegócio nessas incertezas e turbulências. Eu gostaria de deixar uma mensagem positiva. Agro, você sempre resistiu, você não para. Agro, você continua e nós continuaremos junto com você. Não tem jeito, o agro não para e nós vamos sair lá na frente. É isso que eu queria dizer, Marcelo. Legal, Marcos. Obrigado. Eu queria deixar uma mensagem. Eu gosto muito de aprender dos outros. É mais barato do que o erro da gente. E eu estou vendo esse drama aí que aconteceu com as lojas americanas, com esse rombo aí de 20 bilhões nos seus balanços. E eu queria compartilhar com os empresários rurais que estão aqui nos assistindo um aprendizado. Às vezes, o empresário se preocupa muito com a produção e não cuida da contabilidade, não cuida do financeiro, não cuida dos controles. E isso é muito importante. Nós temos que tomar conta do nosso negócio, acompanhar de perto, verificar os relatórios gerenciais, porque rombos desse tamanho aconteceram com os da loja americana, 3 bilionários, Jorge Paulo, Marcel Teles e Sicupira, que são tidos como sumidade de gestão, de tudo, e tomaram debaixo das pernas. Então, como eles tomaram isso, um de nós pode tomar. Então, vamos ter muita atenção com os controles, com os relatórios, com o caixa, com o orçamento, para que ninguém de nós do agro possa sofrer a dor que eles estão passando. Isso é terrível na vida de uma organização, é terrível para os credores, é terrível para os funcionários, é terrível para os clientes. Ninguém ganha com isso, né? Mas houve uma grande ineficiência de gestão e de controles que levou a essa situação crítica que essa empresa tradicional do Brasil está passando. Então, vamos ter atenção com isso para que ninguém do agro possa passar por uma situação triste
e desagradável como essa. Queria desejar a todos uma excelente semana, com muita saúde, paz, bons negócios, e muito obrigado ao Roberto, ao Marcos, ao Antônio, por estarem aqui conosco em mais esse programa que foi bastante, com muita discussão, e a gente fica feliz quando produz um programa com bastante discussão, bastante pontos de vistas, onde todos nós aprendemos uns com os outros, e nós temos muito carinho dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos, se cuidem. Um abraço, turma. Um abraço. Boa.